Ah, paz, irmãos, irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus. Começando um dia gostoso, maravilhoso, fui lá fora, tá tão fresquinho. Quando tem essa chuvinha, né? Depois a gente olha, tá tudo verde, as plantinhas... Não vence cortar grama. As plantinhas estão tão lindas, né? Eu fico assim, agradecida a Deus. Obrigada por essa chuva. Foi boa, né? Acho que os mananciais devem estar cheinhos, né? Porque choveu bastante. E que Deus derrame sobre nós chuvas de bênção também. Como Ele derramou a chuva, né? Que possa derramar também sobre as nossas vidas, chuvas de bênção sobre as nossas famílias, sobre o nosso Brasil, sobre o mundo, né, irmão? Amém. Sobre todo mundo. A gente não pode ser, assim, querer só pra gente, não, né? A gente tem que orar para todos, para que Deus derrame chuvas de bênção sobre todos os países, guarde todas as pessoas, coloque a mão poderosa sobre o nosso mundo. E é isso, que Ele possa, assim, transformando vidas, curando os corações. E a gente só tem que louvar e agradecer ao Senhor. Amém? Amém. O Elcio vai falar bom dia. Bom dia, Pai do Senhor Jesus esteja com todos. Mais uma quarta-feira, nós estamos aqui, hoje é dia 4 de fevereiro. É o dia 4. De 2026, louvando, agradecendo a Deus, porque o Senhor é santo, poderoso, está no nosso meio. Nós vamos começar com uma oração, pedindo que o Senhor esteja presente conosco nesse momento, nos dando entendimento, nos dando sabedoria do Espírito Santo para que nós possamos pregar sua palavra. E também, como a gente é ser humano e dependente de Deus, pedindo que o Senhor venha proteger todos os nossos familiares, nossas crianças, né? Netos, sobrinhos, nossos irmãos, nossos pais. Coloca a sua mão poderosa sobre a nossa vida, nos protegendo de toda cilada, nos protegendo, nos dando sabedoria para nós executarmos o nosso trabalho com sabedoria, Sim, fazer Pai, tudo bem coloca feito, a tua mão poderosa nos protegendo sobre a no cabeça. trânsito, Guarda. livrando de todo tipo de perigo, Sim. de tudo que tem no mundo de mal, Sim, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. As crianças, né, na escola. Principalmente as crianças que são mais vulneráveis, né, que não têm um juízo ainda formado, né? Eles brincam, correm. Eu fico observando eles, aquelas carreiras que eu falo, meu Deus, vai se cair, rala tudo. Chego a arrepiar. Mas a gente era criança e eu tinha rodinha no pé também. Andava, corria demais. Machucava demais. Que o Senhor esteja presente com cada um deles, colocando sua mão poderosa. E mais, coloca sua mão poderosa sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Porque quando nós ministrarmos uma palavra, seja o Espírito Santo a falar, essa live, ela vai mundo afora. Fica dias, 30 dias, quando a gente não compartilha, andando no mundo. E seja o seu Espírito Santo a falar. E se alguém tiver paciência de ouvir, que ouça. Nós temos que Deus o que o Espírito falar, diz fala. às igrejas. Olha o que o Espírito fala. Que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim Jesus falou para João e para nós, né, no Apocalipse. Quem tem ouvidos, que ouça. E é importante porque a palavra de Deus, ela desde o início até o fim, aponta para Jesus, aponta para aquele que haveria de vir e veio e está conosco, vivo. Jesus não morreu. Ele morreu uma morte física momentânea, mas ele ressuscitou e hoje ele vive. E é isso que a gente tem consciência. Tem que ter consciência disso. Se você tiver consciência disso, você é uma pessoa praticamente salva, desde que você persevera até o fim, né? Aceitar Ele como Senhor e Redentor, né? Como remissor, como resgatador, todas as coisas boas que Ele fez por cada um, por mim e fez por você também. Amém. Não? Então, Ele se deixou ser pendurado num madeiro para que isso viesse a ser realizado. A obra de Deus nunca será paralisada, nunca será. Nada pode frustrar os planos de Deus, nem Satanás, nem
principados nem potestade, porque o plano de Deus é perfeito. Amém? Nós queremos hoje começar nossa ministração. Conforme as pessoas vão entrando na live, a gente vai falando, vai retornando. Bom dia, dona Ana, Pai do Senhor Jesus. Paz, Ana, família Melo, que Deus abençoe. Nós já fizemos as nossas orações e eu gostaria de começar hoje falando sobre um versículo 46 de Lucas 6, que o próprio Jesus, falando para eles, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por quê? Porque nesse momento, irmãos, ele falou que o homem bom, do bom tesouro do coração, o homem tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do coração, ele tira o mal. Porque é da abundância do seu coração, fala a boca. Depois ele vai falar, e por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? E aí, irmãos, fica pra gente pensar, né? Hoje a gente vê tantas coisas ruins acontecendo no mundo, tantas más ações, tantas coisas, perversidade, né? Verdade, né? E Jesus vem falando para nós. E o que acontece? Que não adianta a pessoa ter uma religiosidade, eu sou seguidor de Jesus, eu sou servo, eu sou isso, eu sou aquilo, e não fazer o que Jesus manda fazer. Eu já falei que Deus não pede, Deus manda fazer, e Ele mandou a gente fazer um monte de coisa boa, né? E tem, muitas coisas. Tem duas coisas que valem por todas. Olha, irmãos, resume tudo as ordens do Senhor em duas. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento, o maior dos mandamentos, né? Se você cumprir esses dois mandamentos, né, Eva? Bom dia, com alegria, Eva, Pai do Senhor você, Jesus. o João, toda a família. Se você cumprir esses mandamentos, você está cumprindo tudo. É o que Deus quer para nós, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas. E ao próximo como a ti mesmo. Se a gente amar o próximo, o mundo seria tão diferente. Não teria roubo, morte, assassinato, inveja, ódio, né? Você imagina, você amando o próximo como a ti mesmo, você não faz o mal para você. Então o nosso Deus, ele deixa bem, dá-nos esse ensinamento, né? Quantas coisas a gente seria livre de quantas coisas deixariam de existir se não existisse a maldade humana, o ódio humano. Jesus, ele fala uma coisa assim que eu acho que é importante. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, fica aqui rodeando e não faz o que eu mando? A gente tem que aprender, nós, seres humanos, aprendermos uma coisa, que quando nós caminhamos segundo a palavra do Senhor... Sandra, bom dia. Bom dia, Sandra, Pai do Senhor, Eva, paz. E quando nós caminhamos segundo a palavra do Senhor, quando a nossa fé é uma fé genuína, verdadeira, a gente dá fruto. E quando você está fora disso, você não dá fruto, né? A palavra vai falar que a árvore é conhecida pelos frutos que dá. Você ser estéril, né? Olha sem só, frutos. olha o que eu vou ler aqui em Lucas 6:44. Jesus falando, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos de espinheiros e nem vindimam uvas de abrolhos. Não tira, entendeu? Então você tem que ser bom o tempo todo. A palavra de Deus vai falar assim, ó. Depois você leva aí em Provérbios, uma coisa que eu pedi para ela abrir, para mim não ficar abrindo Bíblia e procurando. Eu abri em Lucas, ela abriu Provérbios.
Salmo vai falar que bem-aventurado é o homem que não anda sob o conselho dos ímpios, quanto ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita De noite dia e de dia, noite. ou de dia e de noite. Então, irmão, isso aqui é um mandado do Senhor. Se você está meditando na palavra de Deus, você está sendo alimentado pela palavra de Deus. A Célia vai ler o capítulo 30 de Provérbios. Que fala assim, ó, olha, presta bem atenção. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele, né, tá escrito. Toda a palavra de Deus é pura, é escudo, irmãos, olha, sabe assim, é Proteção. o que protege, né? Escudo, sabe? Quando você põe aqui, vem uma flecha, toma, vem uma espadada, toma. É a nossa proteção, a palavra de Deus é uma a barreira, nossa proteção. Né? E aqui no Provérbios, capítulo 4, versículo 20, fala assim, ó. Filho meu, atenta para minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Oh, glória! Tem uma Bíblia que fala assim, que ela é medicina. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Isso é maravilhoso, irmãos, ó. Atenta para as minhas palavras, e as minhas razões inclina o teu ouvido. Não a deixe apartar dos teus olhos, guarda no meio do teu coração. É a palavra que nos cura, que nos alimenta. Eu não sei você, irmãos, né? Eu toda vez que eu necessito, toda vez que eu estou com algum problema, alguma dificuldade, eu procuro, correndo na palavra, uma resposta. E Deus nunca deixou de me dar uma resposta na palavra, nunca, 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 nunca. Sabe, eu falo assim, como o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele está atento às nossas orações. E quando você se coloca na presença do Pai ali, pede uma palavra, Pai, eu necessito. Pai, o Senhor está vendo a minha necessidade, fala comigo. O Senhor, Ele te dá uma direção, Ele te mostra, irmão. Eu falo, como Deus é maravilhoso, como Ele é maravilhoso. Então, a gente tem que prestar atenção na palavra, ler a palavra todos os dias, né, Pastora Maria? Que Deus abençoe. Maria, Vandeir, toda a família, que Deus abençoe vocês. E a gente tem que ler a palavra todos os dias. E outra coisa importante, meditar nela. Não é só ler. Meditar, saber o que Deus está querendo falar ali para você, para nós, né? E outra coisa importante que nessa palavra que a Célia leu no versículo 30 de Provérbios, para você não acrescentar nada, acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, tem gente que fala, na Bíblia está escrito isso. Não, Paulo. E aí é um versículo isolado, os outros vão falar, não, mas é mentira, não está isso não. Então, seja a palavra verdadeira, genuína, como diz o pastor Mauro, para não ter pretexto. Porque tem pessoas que gostam de ficar procurando pelo em ovo para contestar, para retrucar as coisas contra. Então a palavra tem que ser genuína. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Quando a gente presta atenção na palavra, a gente vê como Deus está direcionando o nosso ano. Eu falei, Senhor, o que o Senhor vai querer para esse ano para nós? O que o Senhor quer de nós que a gente faça? E sabe o que Deus falou para nós? Ide, leva a boa nova, dá alimento para aqueles que estão com fome. Sabe qual foi a primeira palavra? O pastor Maurinho ministrou lá, no final assim dele, ele falou no meio da palavra assim, e aí eu vi a presença de Deus ali falando forte. Os leprosos que estavam na porta. Sim. Né?
e eles acharam alimento e eles levaram para todos, não ficaram só para ele. Aqueles leprosos, quando eles acharam todo aquele alimento, vestimenta, ouro, eles falaram, deram para os outros também daquilo que eles estavam ganhando. E não foram egoístas. Não foram egoístas de ficar só para eles. Eles falaram, não, hoje é dia de ação de graças. Nós que encontramos o pão vivo, a gente não pode ficar só para nós, né? A gente tem que levar a outros. Então depois veio agora esse encontro desses jovens e quer dizer ide, né? Ide também. Então a gente está vendo que esse ano o que o Senhor está pedindo para nós é que a gente continue pregando o Evangelho a todas as criaturas. E as palavras que estão saindo, irmãos, é sobre ler a palavra, é sobre meditar a palavra, levar a palavra. O Senhor está falando, esse ano é o ano da palavra, é o ano de levar a palavra, de pregar, levar a palavra. Por que a gente fala sobre a palavra? Porque a gente sabe que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, irmãos, Jesus, ele enfatizava isso. Por que vocês não fazem o que eu mando? Se eu estou falando uma coisa para vocês, e Jesus é a palavra, é o verbo. O verbo se fez carne vivo. E habitou entre nós. Entende isso que eu estou falando? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é a palavra. A gente tem que observar as coisas Tem muita gente que acha que Jesus veio aqui, passou, morreu, foi embora. Uns acham que ele foi um profeta, mas você começa a estudar toda a Bíblia inteirinha, desde o início até o fim, aponta para a cruz e para Jesus. Desde o Gênesis até desde Gênesis, Apocalipse, todinha para Jesus Cristo. E uma coisa eu falo para vocês, quando você entra no culto, né? A conexão está ainda aqui. Quando você entra no culto e aquele que vai ministrar a palavra, não importa quem ele é, irmãos. Não importa se ele é uma pessoa simplesinha, se ele é uma pessoa cheia, né? Você fala, esse aí tem sabedoria. Não importa. Presta atenção no que Deus está falando. Toda vez. Ninguém tem sabedoria. Presta atenção na palavra. Vê o que Deus está falando, porque Deus, ele mostra caminho para nós, como devemos fazer, como devemos seguir. Ontem eu estava dando um testemunho, nós fomos orar pela palavra, né, interceder pela palavra, e eu dei um testemunho de um pastor. Ele foi convidado para ministrar no encontro de mulheres. Só que Deus deu a palavra só sobre homem. Para homem. Para homem. Aí ele falava com o Espírito Santo, com Deus, falando, Senhor, mas eu vou ministrar para mulheres, é só mulheres. Por que essa palavra? Uma palavra que direcionava para o homem. Mas ele falou, vou obedecer. E ele obedeceu. E pastor Antônio, a paz. Aí ele ministrou a palavra, né? Todas as mulheres lá, ele ministrou a palavra e ele não entendeu. Por quê? Aí passou um tempo, ele foi em outra igreja ministrar. Aí o pastor daquela igreja falou, oi pastor, a paz. Ele falou, o senhor não me conhece. Naquele dia que o senhor foi ministrar no encontro de mulheres, eu estava lá em cima, tocando no louvor, e o senhor não me conheceu, mas a palavra foi direto para mim. E ele se tornou um pastor. Olha como o nosso Deus, ele nos conhece, ele nos alcança. Por quê? Porque prestamos atenção na palavra, o que Deus está falando conosco. É a única forma, irmãos, de Deus falar claramente para mim, para você, é através da boca daquele que está ministrando. Então, a gente ter mais sensibilidade, pedir ao Espírito Santo que a gente possa entender o que Deus quer falar através da boca daquele que vai ministrar a palavra. Amém. Hoje, a filha do pastor Antônio vai ministrar a palavra, uma jovem, e a gente já está orando para que Deus venha falar muito na boca dela, venha falar, né, que ela seja cheia do Espírito Santo, que Deus possa usar ela grandemente. Deus está usando ela grandemente. A gente vê que ela vai ser uma ministradora assim da palavra
com muita sabedoria. Ela já é tão jovem, Deus já usa tanto ela, e a gente sente o poder de Deus ali, a presença de Deus na vida daquela jovem. O filho da Maria, o Gabriel, ele veio ministrar na nossa igreja. É um jovem, gente, cheio do poder do Espírito Santo. Então a gente tem que interceder, orar por esses jovens, orar por todos, para que Deus continue usando cada um, né, Elisa? Que Deus abençoe. E é isso aí, entregar tudo na presença de Deus Todo-Poderoso, tá? Elisa. É a Gabi, a filha do pastor Antônio. Tá bom? Que Deus abençoe. Olha vocês. lá. Provérbios capítulo, filho meu, Provérbios capítulo 4, verso 20. Atenta para as minhas palavras. Atenta para minhas as minhas razões. Inclina o teu ouvido. Não as deixe. Aparte-se dos teus olhos. Não deixe no meio do teu coração. Não deixe apartares dos teus olhos. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Essa é a palavra. Gente, é muito Porque lindo. elas são vida, cura, medicina para os que as acham. E saúde para o seu corpo. É verdade. Então, essa palavra de hoje para nós, né? Como eu li lá em Lucas também, melhor obedecer. E essa Jesus aqui, fala, não adianta, Senhor, Senhor, e não fazer o que eu mando. E uma que a gente não pode esquecer hoje, Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Olha, confia, né? Lê. Amém? Enche da palavra, se alimenta da palavra. A gente vai esmiuçando aqui o que a gente já falou em anos e anos e anos e anos e anos, né, Zé? Verdade. Muitos anos. Provavelmente a minha Bíblia é toda rabiscada, aí eu vou marcando data. Provavelmente essa palavra, não sei se já falei ela outras vezes ou não, mas ela foi falada em 1922. Então já vai para 4 anos. E aí, conforme a nossa mente vai lembrando de ministrações e acontecimentos e testemunhos, a gente vai encaixando ela dentro das leituras, mas não fugindo do contexto bíblico para não virar pretexto. Verdade. A gente não pode ler versículos isolados, né? Para aquilo que a gente necessita. A gente tem que ler por inteiro, né, irmãos? A gente não prega a palavra de Deus pelas metades para as pessoas ouvirem só coisas bonitas, coisas só boas, para agradar a pessoa. Só para agradar a pessoa. A gente confronta o pecado, a gente confronta Satanás e os demônios, a gente confronta o mundo que não presta, as coisas, né? O mundo é bom, foi criado por Deus, mas as coisas que eles querem emplacar no mundo que são contra a palavra de Deus. Uma coisa que eu mais falo para as pessoas, a coisa que eu mais falo para as pessoas, principalmente para o meu filho, todos os caminhos levam a Deus. Os jovens gostam de falar isso, né? Todos os caminhos levam a Deus. Porque eu falo na hora, eu falo, peraí, não é aonde está escrito? Onde está escrito isso? Eu falei, só um caminho leva a Deus. Jesus Cristo, e eu vou na palavra. Jesus não fala, eu sou um dos caminhos. Não, ele não fala, eu sou um dos caminhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, Jesus Cristo. Eu falo isso, todas as pessoas que falam isso para mim, todo caminho leva a Deus, eu falo, não. Vem aqui, olha aqui, ó. Se você crê na palavra, e também tem outra, irmãos. Se crê na palavra, eu discuto. Se não crê na palavra, eu não discuto. Ficar jogando pérolas aos jogar porcos. pérolas aos porcos. Se a pessoa não crê na palavra, eu não vou poder pegar a palavra para ela. Ela não crê. Então, eu largo, deixo, falo, então tá. Você não quer ver na palavra, então... Mas se você crê na palavra, aqui está escrito, ó.
Jesus é o único caminho, único. Não existe outro caminho fora de Jesus Cristo que nos leva ao Pai. Só Ele. Sabe o que eu observo muito no mundo natural? Eu entro na casa de muita gente, eu visito... Toma café na casa de um monte de gente. Então, e eu sou uma pessoa muito observadora. O que eu vejo hoje, não é só aqui no Brasil, não, é no mundo, em todos os lugares que eu vou, todos os lugares que eu passei, tudo, as pessoas gostam muito de misticismo. Eles querem ver o sobrenatural, não importa de onde vem. Agora eu vou te falar onde que está cheio de sobrenatural. Sabe onde que está cheio de sobrenatural? Onde que não tem Deus, tem muito mais. Demônio fazendo um monte de coisa sobrenatural e as coisas ficam impressionadas. Sendo que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele faz mais e muito mais o sobrenatural do que essas porcariadas que tem por aí afora. É muito mais. Agora, por que as pessoas não vê? Porque não entendem a palavra, não leem a palavra, não se dedicam e ficam procurando. E eles acham que quanto mais, melhor. Entendeu? Por quê? Eles acham que espiritualidade, que não sei o quê, que tem um monte de santinho, que põe uma moedinha debaixo de tal, dá sorte, e aí aquele santo, gente do céu. E aí eu nem gosto de falar porque são umas coisas que, além de ser abominável para Deus, pela palavra é abominável isso. É verdade. Pela palavra é abominável. E me fala que benefício que uma coisa dessa pode fazer. E eu bato nessa tecla com parente, com mãe, com pai, com tios, com tudo, mas eu não fico insistindo. Eu só falo. É o Espírito Santo. Você está colocando uma fé numa coisa que nem existe. Que foi fabricada por mãos humanas. Qualquer dia eu vou dar um testemunho para vocês vão saber de onde que eu vim. O que eu já fiz. Eu já pintei milhares e milhares de estátuas. Eu e o Elcio. Eu já pintei milhares e milhares de santo e de demônio. Nós trabalhávamos numa firma que chamava Xangô, uma fábrica de imagens. Isso já faz mais de 50 anos. E 45, quando a gente não queria pintar as imagens, sabe o que a gente fazia? A gente quebrava. Tá? Então era feita por mãos humanas. Não tinha poder nenhum. Sabe? Se eu não pintasse os olhinhos, elas ficavam sem olhinhos, sem boca, elas ficariam sem boca. Mas eu, na minha ignorância, porque eu não conhecia Jesus, eu não tinha nenhuma religião, não sabia, a gente praticava isso, fazia... Não, eu não era lá, eu trabalhava, eu ganhava salário lá. Mas eu não sabia que aquilo que eu estava fazendo era errado. E eu era pintor. Nós já pedimos perdão era pintora. Pro nosso Deus, pedimos perdão, né? Eu fazia os olhos, as boquinhas, as sobrancelhas, o acabamento dourado. Eu pintei estátua em igreja católica. E o Elcio pintava aquelas imagens gigantes. E pintei estátua dentro do cemitério. E por aí afora. E muitos anos, 5, 6 anos. E a gente pede perdão e a gente sabe que aquilo lá não tem poder. Mas, irmão, não tem poder. Então, não tem poder. Eu não gosto de falar sobre religiões dos outros, mas eu vou te falar uma coisa. Mas eu gosto de falar sobre a minha. Mas que quando você pega uma imagem, você crê nela e coloca ela na tua casa, ela não tem poder para fazer o bem, mas o inimigo, Satanás, esconde atrás dela. Né? Entende isso? Por quê? Porque você está dando adoração a ela em vez de adorar ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele pode todas as coisas. Fora do nosso Deus, nada. Edna, bom dia. Não falei para Maria, nem não falei para ninguém. Então vamos lá. Bom dia, Pai do Senhor. Edna, Elisa, Maria, Vandeir, Dona Ana, João. Quem que é aqui? Sandra. Quem que é aqui? Eu acho que é a Elisa. É que no meu celular só fica 2 nomes. Aí fica as fotinhas em cima. Bom, amém? E o pastor Antônio. Pastor Antônio. A Gabi, que vai ministrar hoje, né? Então, irmãos, prestem muita atenção nessas coisas, que a palavra de Deus, ela é instrução, ela é cura, ela é vida, ela é orientação, ela é tudo na nossa vida. Deus, ele é tudo na nossa vida. E uma coisa que é importantíssima,
A gente vê nas televisões, quando tem alguns eventos aí pelo Brasil afora e no mundo. Deixa eu falar, só Deus pode fazer milagre. Só Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem como rezar aqui por uma imagem, o outro lá em Minas e o outro lá em São Paulo, e ela fazer alguma coisa para alguém, porque não é Deus, porque não é nada. Nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Só Deus pode fazer milagre, só Deus. Qualquer dia eu vou contar o meu testemunho para vocês de como eu me tornei um cristão evangélico. Isso. Tá? Eu vou falar na live. Na próxima live, se Deus quiser. Amém? Tá então bom. que Deus... Pode ser amanhã? Pode ser amanhã. Pode ser amanhã. Ah, vocês lembrar, porque amanhã eu abro a Bíblia e pego uma outra palavra. Não, amanhã eu vou lembrar. Sabe, eu faço um esboço de 1 quilômetro. Ponho no púlpito quando eu vou pregar e depois eu prego e aquele esboço nem uso. Aí eu pego e dou ele para alguém. E porque... Tá bom. Amanhã então o Elcio vai dar testemunho. Amém. Nós vamos agora orar pelas pessoas que estão enfermas, que nos pediram oração. E quando a gente ora pelas pessoas enfermas e nos pedir oração, a gente confiando que nosso Deus vai visitar cada um. A gente crê. Ele pode livrar aquela pessoa daquela dor intensa, daquele câncer, daquele tumor, que o Espírito Santo capacita um médico. Porque a gente sabe que hoje tem muitos médicos, irmãos. Às vezes às vezes eu não vou pôr culpa no médico, às vezes a pessoa vai lá, depois eu vou dar um testemunho disso também. O médico foi numa amiga nossa, tirou um tumor da axila, debaixo do seio dela. Quando ele terminou a cirurgia, ele já ia indo embora. O Espírito Santo falou para ele, volta lá e abre mais fundo. Ele achou um muito maior. Então, sensibilidade do Espírito Santo para aquelas pessoas. Por isso que eu falo, o Espírito Santo agir nos médicos, dá entendimento, dá sabedoria, dá um diagnóstico precoce para que as pessoas sejam curadas mais rapidamente. E muitos médicos estão exercendo essa profissão por amor à vida. Muitas pessoas. Servindo a Deus. E servindo a Deus. Tá. Muitos médicos. Tem uma meia dúzia aí que só quer ganhar dinheiro? Tem. Tem o nosso médico do postinho, que ele é cristão. Ele é cristão, uma pessoa boa, pede todos os exames, atende com atenção e com amor. Ele fala assim, Puguinho, vai com Deus. Esse é o segredo. Amém? Então, que Deus abençoe. Nós vamos orar pelas pessoas, ele vai falar os nomes. Quero entregar a Letícia um tumor no útero, pedindo que Deus possa tocar nesse tumor, curar ela, libertar a Letícia desse tumor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, nós queremos entregar a Joelma lá de Tirapuã também, que está fazendo quimioterapia, pedindo a tua bênção, que o Senhor possa visitar ela, curar, tocar nela com o teu poder, com as tuas mãos poderosas. A Isildinha, o Enzo e a Maria. Enzo é uma criança, a Maria é uma criança. O Enzo está com coágulo no cérebro, são irmãos. E a Maria está com câncer no intestino. Tira, Pai. Criancinhas, nós estamos entregando essa criança, essa família na presença de Deus Todo-Poderoso. Cura eles. Oh Pai, nós pedimos, o Lucas, ele pede um emprego e libertação. Nós pedimos pela vida do Lucas, que Deus possa dar um bom emprego para o Lucas e ele seja liberto de todo mal, de todo vício, de tudo aquilo que separa ele da presença de Deus, que ele seja completamente curado. Que Deus possa quebrar todos os grilhões, todas as prisões, e libertando ele, e junto com ele o Eduardo, os Brunos, os João, entregando todos eles na presença de Deus Todo-Poderoso, Fabiano, o Hugo, a Giovana, o Andrade, Ana Maria, Ludinha, tia da Teia, João Guilherme com câncer, a Ângela, a Renata, a Valéria. Gente, ó, eu pus Valéria, não sei se é Valéria ou Valquíria, vou ter que perguntar o nome da irmã. A irmã falou lá na igreja, fiquei entre Valéria e Valquíria, a hora que eu cheguei em casa para marcar o nome. Mas Deus sabe quem é, que a irmã pediu, hoje eu vou lá perguntar para ela. A Dani Vieira, entregando todos aqui, ó. A minha irmã Raquel, o Cauê, o Arthur, o Guilherme, o Vitor, Maria Aparecida de Lima, Eunice, Eurípides, Maria Heloína, Iramar,
Natanael, Simone, Rose, Sheila, Zilda, Marcos, Renata, Roseli, Silvio Jorge, Maite, João Vitor, Dizeide, Cristiane. Aleluia. Amém, Deus. Então vamos fazer um resumo de tudo? Aqui, né? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui encerrando nossa live de hoje, dia 4 de fevereiro. Entregando tudo Pedimos no que o tuas Senhor mãos, esteja atento, Pai. cada pedido, Como o Senhor está em cada pedido nosso, desses irmãos Senhor. que estão padecendo, que estão sofrendo, seja ele qual for o mal, Que o Senhor possa curar, o Senhor pode libertar, curar né? eles, libertar, que a sua palavra, ela fala que o Senhor é cura e medicina para a nossa vida. Nós cremos, Senhor. E nós cremos, Pai. Nós devemos colocar a nossa fé, nossa confiança, nosso amor, nosso louvor, tudo em Ti, tudo Pai. em Ti, sabendo que o Senhor vai fazer o melhor para a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém? Sua palavra é usada contra o mal, sua palavra é usada contra todo tipo de adversidade, tudo que é contra, seja repreendido em nome de Jesus. Terra, em nome de Jesus. Em nome Amém? de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o dia de vocês, o nosso dia, né, em nome de Jesus. E eu vou falar a bênção apostólica, lembrando que hoje é quarta-feira, tem Culto aqui, 19 culto na horas. São Sebastião do Paraíso. Estejam atentos. Né? Um culto é um momento de louvar a Deus Presta atenção na pela palavra. vida. Eu duvido que você não tem nada para agradecer a Deus. A gente tem. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, e todos dizemos amém. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? e agindo Deus, Quem impedirá? Ninguém vai impedir. Ninguém. Deus abençoe. Ai, deixa eu contar uma coisinha para vocês. Ontem o Hugo veio aqui tomar café. Aí a hora que ele chegou aqui na porta, como que ele falou, Elcio? É sempre bom tomar um cafezinho na casa de vó. É sempre bom tomar um cafezinho na casa de vó. Ai, gente, orar pelos nossos netos, filhos, né? Todos, entregar tudo na presença de Deus. Que Deus os guarde, os proteja, né? Um abraço para a Rebequinha, Sandra. Dá um abraço. Fica na paz do Senhor. Até amanhã. Maria. Dá um abraço no Vandeir, Ana. No João, Antônio, Eva. Em todos. Fica na paz.